Boa noite. Boa noite, é calorado. Gostei. O nosso querido presidente, José Augusto Viana Neto, me disse que este encontro é um encontro informal. E eu vou procurar, o quanto possível, seguir essa orientação, no sentido de nós discorrermos, trocarmos uma ideia, refletirmos juntos sobre esse tema segurança jurídica. Sabemos que aqui existem advogados e existem profissionais de outras áreas, de modo que eu vou procurar, o quanto possível, trazer esse conceito de segurança jurídica, de modo a que, o quanto possível, todos entendam. Assim, saúdo o nosso presidente, quero agradecer o convite, dizer da honra de poder estar aqui no Cresce, esta instituição que, com a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece uma parceria permanente e que, sem dúvida nenhuma, contribui como uma das grandes entidades da nossa sociedade para o engrandecimento do nosso país. Permitam-me, e eu aqui deveria fazer muitas saudações, mas permitam-me saudar duas pessoas, e nestas pessoas todos os demais presentes, os amigos que aqui também se encontram. Eu saúdo o nosso presidente Adilson de São Caetano, eminente advogado, companheiro de lutas, liderança, que tem honrado sobremaneira a advocacia, a nossa OAB, e é também um lutador pela cidadania. E quero saudar o nosso querido professor Natanael, uma referência moral, ética, uma referência de valores que todos nós temos como um verdadeiro paradigma daquilo que tem de melhor dentre os homens que se dispõem ao serviço público, a prestar a sua contribuição à nossa sociedade. Dirijo-lhe uma palavra, meu querido professor Natanael, de admiração e de agradecimento pelos exemplos que tem nos proporcionado. Vamos falar um pouquinho sobre essa história da segurança jurídica. E eu vou fazer um paralelo aqui, hoje, quarta-feira, que nós teremos daqui a pouquinho, meu caro presidente Viana, um clássico do futebol, onde a seleção brasileira estará em campo para os corintianos. E não porque eu seja um corintiano, mas porque eu sei que tem muita gente que vai torcer bastante daqui a pouco. Mas fazendo um paralelo com o futebol, imaginemos se nós tivéssemos um jogo de futebol onde o juiz, ao apitar a partida, tudo começasse com as regras que todos nós conhecemos, e também os jogadores. A bola só pode ser tocada com os pés, à exceção do goleiro, que pode tocá-la com as mãos. Mas se num dado momento, durante o jogo, de surpresa, o juiz apitasse e dissesse: a partir de agora vamos mudar as regras. Pegando todos de surpresa, de calças curtas, e de calças curtas eles já estão, e diria a eles: agora os jogadores que estão na linha só jogam com as mãos, e o goleiro só pode defender com a cabeça. Que jogo nós teríamos? Um caos, uma balbúrdia. E isto por quê? Porque aqueles que estão em campo não estão preparados para aquelas regras. Eles se prepararam para as outras regras, se condicionaram, se exercitaram, fizeram as projeções, o técnico montou a sua estratégia para ganhar o jogo, para entrar naquela disputa com aquelas regras conhecidas. Na hora que mudam as regras de surpresa, evidentemente que isso impacta no resultado do espetáculo e no resultado
que os times pretendem. É mais ou menos assim que acontece em nossa sociedade quando nós temos a mudança das leis de surpresa. E alguém poderá dizer, mas dá para fazer uma mudança de lei de surpresa? Não tem um projeto de lei, esse projeto não é debatido, não tem que passar naquela tal da Comissão de Constituição e Justiça para ver se a lei é constitucional, se ela está em sintonia com a Constituição. Depois ela passa em outras comissões, é votada no âmbito federal, primeiro na Câmara ou no Senado, depois vice-versa, vai para outra casa legislativa, até que é sancionada. Este processo legislativo é um processo longo, é um processo que tem por objetivo ouvir todos os setores da sociedade, diretamente ou por seus representantes que compõem as casas legislativas. São eleitos para representar a sociedade. Nós temos o sistema da democracia. Esta democracia é representativa. Nós temos a nossa voz no parlamento por meio dos nossos representantes, e nós os elegemos para tal. Então, este processo legislativo da feitura das leis é longo. E é um processo democrático, porque as forças democráticas se confrontam na Casa Legislativa, até que a lei é promulgada e aí todos devem a ela se submeter. Aliás, este é o primado, este é o princípio, esta é a base do Estado democrático de direito. Isto que nós ouvimos sempre. E, afinal, o que é isso? O Estado democrático de direito é o Estado sob a égide do direito à luz da democracia. Em outras palavras, é o Estado sendo regido pelo império da lei. Todos devem se submeter à lei. Ninguém está acima da lei no Estado de Direito, especialmente no Estado democrático de direito. Porque nós tínhamos, na Alemanha nazista, um Estado de Direito. Haviam leis que os nazistas estabeleciam, mas o Estado de Direito não era democrático, era um Estado de Direito nazista. O que nós temos aqui é um Estado democrático de direito e as nossas leis devem submeter a todos. Não há ninguém que possa estar acima da lei. Do Zé da Silva, eu dizia há tempos atrás ao Luiz Inácio Lula da Silva, todos devem se submeter à lei. Pode atender o telefone, fica tranquilo. Estamos num ambiente de informalidade. Eu lembro que outro dia eu fui dar uma palestra na penitenciária do Estado. E aí tocou o telefone de um preso. E eu disse a ele, pode atender. Ele atendeu. Tá. Aí eu disse, olha, se puderem desligar, aí todos os outros presos desligaram os seus celulares e não tocou mais. Coisas da nossa atualidade. Mas esse império da lei deve reger tudo. E este processo legislativo é lento, é gradual. Portanto, que surpresa pode trazer uma mudança de lei para a nossa sociedade? Não é por este processo legislativo. É por um dispositivo que o legislador constitucional trouxe na Constituição para ser usado excepcionalmente. A chamada medida provisória. Esta ideia da medida provisória, e não é definitivo, o nome já diz, é provisória, é para quando o governante se defronta com uma situação de emergência, de urgência, de relevância, a ponto de se verificar que não há tempo para o processo legislativo. Se mandar um projeto de lei, se esse projeto for debatido no Congresso, o país, diante daquela situação de relevância, de urgência, o país sofrerá um prejuízo irrecuperável. Diante disso, o legislador abre mão da sua função
e entrega para o chefe do Executivo, para o presidente da República, a possibilidade dele legislar numa canetada. Ele escreve uma medida provisória, no dia seguinte ela é publicada e está valendo. Ninguém discutiu, ninguém pôde se preparar, mas diante da urgência e da relevância, todos a ela têm que se submeter. Até o dia, evidentemente, que esta regra, por ser provisória, sendo submetida ao Congresso, ela será mantida ou revogada. O sistema emergencial é bem pensado. É bem pensado porque, diante de uma emergência, o governante precisa ter um gatilho, uma válvula de escape. O que nós não podemos admitir é o que aconteceu no Brasil. Porque os nossos presidentes passaram a legislar por medida provisória. O tema não precisava mais ser urgente, muito menos relevante. Bastava o presidente desejar uma regra, ele canetava, publicava como medida provisória, no dia seguinte estava valendo. Isto sim pegou muita gente de surpresa. Isto sim mudou a regra do jogo durante o jogo. Isto sim fez muita gente projetar um negócio, buscar recursos para investir, empreender. E, diante da mudança de regra, ver diante de si um verdadeiro caos, perdendo dinheiro, inviabilizando o seu negócio, ou trazendo uma condição nova que, se presente anteriormente, sequer o negócio teria sido iniciado. Esta mudança repentina pode ser traduzida com esta expressão que denomina o nosso diálogo aqui. O que é isto? Isso é insegurança jurídica. É a pessoa estar num país diante de um sistema legislativo que pode mudar do dia para a noite, sem nenhum controle, afetando milhões de pessoas, e isto trazendo diretamente impacto na cidadania por meio de uma insegurança que se está presente e permanentemente assustando, assombrando a cidadania, cada um de nós. Como controlar isso? Não precisa muita coisa, basta cumprir a lei. Só vai poder ter medida provisória se o tema for urgente e relevante. Mas o Fernando Henrique Cardoso era recordista de medida provisória. Toda semana tinha medida provisória. E aí o Lula, em campanha, disse: isso é um absurdo, não tem cabimento. Nós temos que acabar com isso. E o Lula foi eleito. E superou o Fernando Henrique Cardoso em número de edições de medidas provisórias. E a Dilma também edita medidas provisórias. E esse é um sistema que, lamentavelmente, como o controle fica na mão do chefe do Executivo, o controle é posterior pelo Congresso simplesmente para dizer continua valendo ou não. Na verdade, é isto que acontece. Enquanto ela está valendo, naquele prazo, afeta todos que recebem os seus efeitos. Isto só tenderá a mudar se estreitarmos as possibilidades, e dentre elas há um projeto que até nós sugerimos ao Conselho Federal da Ordem que levasse uma proposta ao Congresso de mudança na Constituição, para estabelecer que o presidente pode fazer uso de medida provisória, sim, 3 por semestre. Ah, mas é muito pouco. Bom, mas se o tema é urgente e relevante, é exceção. Ah, mas se precisar mais, você cria um gatilho com autorização do Congresso. Mas aí você tem que ter controle, precisa falar no Congresso. O Congresso precisaria autorizar o presidente para ele emitir medida provisória. Porque hoje ele tira da caneta o bolso, ele tira... Da caneta o bolso, não. Ele tira o bolso. Isso é insegurança jurídica. Ele tira a caneta do bolso
escreve uma norma, manda publicar, e no dia seguinte está valendo e não dá satisfação para ninguém. E não tem consequência dos seus atos. Ele, chefe do executivo, ou ela, mas as consequências deste ato atingem a cidadania. Vamos dar um exemplo. Para você abrir um negócio, você faz uma projeção. Eu tenho tanto de dinheiro, eu vou aplicar esse dinheiro, vou abrir este determinado negócio, vou ter que pagar tanto de imposto e, depois de um ano, eu vou começar a ter lucro com este negócio. Vale a pena empreender? Vale a pena começar esse negócio assim? Vale. Vale, eu vou trabalhar um ano, vou pôr dinheiro um ano, mas depois de um ano eu vou recuperar o capital e vou ter uma margem de lucro boa. E você começa, põe o seu dinheiro, dá emprego, monta o seu negócio e começa a pagar imposto. Aí vem uma medida provisória, que aumenta imposto, por exemplo, e triplica o valor do imposto. E aquele lucro que você ia começar a ganhar depois de um ano, desaparece. E o prejuízo é seu. Se você não pagar, o seu negócio quebra. Se você pagar, você não tem lucro. Então, o negócio não deveria sequer existir. Se você soubesse que assim seria, você não teria feito esse negócio. Poria o dinheiro em outro lugar, mas não abriria esse negócio. Mas você abriu esse negócio com a regra, com a lei, com as condições que você conhecia, postas. É aquilo que é. Não para mudar no meio do caminho. Por isso o exemplo do futebol que eu dei. Não adianta, não, no meio do jogo, apitar e dizer, mudaram as regras. Vira o caos. E vira o caos na sua vida quando você tem de uma hora para outra a mudança nas regras. Quer ver uma regra que pode impactar muito o nosso país? Mas isto veio na lei, isto está sendo debatido. Se fosse medida provisória, nós estaríamos perdidos. A história da demissão. Há um projeto a dizer o seguinte, só poderá demitir por justa causa. Sem justa causa não poderá mais demitir. Isso está sendo debatido. Imagine quem tem o seu negócio, tem 1, 2, 3 funcionários. Você quer trocar o funcionário? Por algum motivo? Não pode, só por justa causa. E se não for por justa causa? Você não pode demitir, senão você vai ter que pagar uma indenização gigantesca. Enquanto isso está num projeto de lei sendo debatido, nós podemos ir lá, nós, sociedade, e dizer, isso é um absurdo, não pode. O sujeito que contrata tem que ter a liberdade para contratar e para demitir. Ele paga os direitos trabalhistas, mas ele tem que ter o direito de demitir. Ele não pode ser compelido a, no momento que contrata, permanentemente tem que ficar com aquele funcionário. Se o negócio diminuiu e ele tem que diminuir o número de funcionários, a indenização que ele terá de que pagar é absurda, acaba com o negócio dele. Agora, se isso vier por medida provisória, do dia para a noite, numa canetada, e todos que têm funcionários não puderem demitir mais, nós temos o caos. O funcionário tem direito de pedir demissão. Essa regra de equilíbrio, de bom senso. Então, sempre que nós temos a ideia da segurança jurídica, no que diz respeito à lei, é a estabilidade. Quando nós falamos de inflação, segurança jurídica é ter uma inflação previsível. Muitos aqui viveram quando a gente tinha o chamado overnight. As moças não, porque são todas novinhas, mas os homens aqui nós lembramos disso. Era uma corrida para pegar aquele dinheirinho e colocar no banco, porque se ele dormisse com aquele dinheiro em casa, no dia seguinte o poder aquisitivo diminuía. Se você conseguia comprar com aquele dinheiro 10 pacotes de bolacha, na outra manhã você não comprava mais 10, você comprava 8. Então, para não perder o poder aquisitivo, tinha que aplicar. A inflação era uma coisa absurda. E nós vivíamos numa ciranda inflacionária,
onde o país perdia muito, onde nós perdíamos muito, e só alguns é que efetivamente ganhavam, à custa de toda a nação. Essas ideias, essas mudanças, no sentido de manter a estabilidade das coisas, é que nos dá alguma condição de projetar o futuro dos nossos negócios, da nossa vida. Se nós vamos casar, quantos filhos nós queremos ter, se nós queremos abrir um negócio, se nós vamos contratar, se nós vamos demitir, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos projetar. E esse projeto vem com base numa segurança jurídica que é indispensável que tenhamos. Então, eu falei do problema aqui do executivo, que é a medida provisória. Vamos para o legislativo. Como é que nós vemos o legislativo? O legislativo tem a obrigação de fazer a lei. O legislativo são os nossos representantes eleitos para fazer lei. Portanto, este processo sobre o qual falei, da feitura da lei, do debate, a exaustão com todos os setores da sociedade, para que o resultado disso possa ser eficaz no sentido de melhorar o convívio das pessoas, quem tem a competência para ter a sensibilidade de verificar as mudanças necessárias das regras deve ser o legislador. Esse legislador, ele precisa, além desta sensibilidade, ter a condição de legislar, mínima. E aqui eu faço uma crítica, que é dirigida ao legislador, mas, em última análise, é dirigida a nós. Porque, muitas vezes, o eleitor, para protestar, ele elege alguém para legislar que não consegue legislar, que não está preparado para legislar. Que não é que só não esteja preparado para legislar, é que não vai buscar nem assessoria, nem ajuda para legislar, que, no fundo, não está nem um pouco preocupado em se tornar um legislador. E ele ocupa esse espaço, mas ele pode fazê-lo. E, quando ele inventa de fazê-lo, nós somos brindados com uma norma nova. Uma norma que depois é debatida e tramita, e ela até é sancionada e vira lei. E quando ela chega e se torna lei, aí nós, sociedade, dizemos, mas essa lei aqui está esquisita, ela é inconstitucional, ela não pode existir porque a Constituição diz ao contrário. E nós vamos ao judiciário suscitando a inconstitucionalidade dessa lei. Todo mundo obedece, porque é lei. Todo mundo a acata. E depois, no judiciário, esse processo para verificar se aquela lei é ou não inconstitucional vai caminhando. O tempo vai passando e a lei está valendo. E o tempo vai passando, o processo está caminhando. Depois de anos, chega no Supremo. E o Supremo vem e diz, essa lei é inconstitucional. É contra todo o que diz a Constituição. Essa lei nunca poderia ter existido. E todos os efeitos dela apaga. É como se ela não existisse. Você diz, mas e minha vida aqui? Quando a lei surgiu, eu tive que me adequar. Eu mudei minha vida para atender o que a lei dizia, porque se eu não atendesse, eu estava fora da lei. Agora, o Supremo diz que a lei é inconstitucional, e o que eu faço? Agora você se adapta a um novo momento sem a lei. Bom, e quem paga o meu prejuízo aqui? Ah, bom, aí é com você. Ninguém paga. Isso é insegurança jurídica. A quantidade de leis declaradas inconstitucionais é uma coisa bárbara. Eu tenho uma anotação aqui, se eu conseguir rapidamente pegar, só para registro, que esse dado eu nem gosto de memorizar, para não ter risco. 82% de leis
de municípios do Estado de São Paulo, sob exame no Tribunal de Justiça, foram considerados inconstitucionais em 2002 e 2003. De todas as leis que as câmaras municipais, em 2002 e 2003, no Estado de São Paulo, promulgaram, 82% delas foram consideradas inconstitucionais, contrárias à Constituição. Atentem que em todas as câmaras tem Comissão de Constituição e Justiça. Teve gente que examinou e disse: a lei está de acordo com a Constituição, está tudo certinho. Mas, lamentavelmente, não estava. Os demais municípios brasileiros, que são mais de 5 mil, metade das leis são consideradas inconstitucionais. Mais ou menos nessa proporção, nós temos as leis estaduais. Metade, em média no Brasil, das leis estaduais são consideradas inconstitucionais. No plano federal, 20% das leis federais são consideradas inconstitucionais. Só que, para chegar a ser consideradas inconstitucionais, elas ficam valendo até essa declaração. É muita coisa. É muita coisa. E é muita coisa que rege a vida das pessoas. E alguém poderá dizer: poxa, mas esse legislador não sabe o que está fazendo? Às vezes não sabe. Eu tenho um profundo respeito pela profissão das mais variadas vertentes que temos na sociedade, inclusive pelo humorista. Acho muito legal assistir um show, assistir televisão. O humorista é importantíssimo para a nossa sociedade. Se o humorista quer fazer lei, se prepara, se candidata e vai fazer lei. Mas ser eleito para protestar, chegar lá e não fazer nada, quem paga esse preço somos nós. Somos nós. Esse é o Tiririca. E tantos outros. Eu falei do Tiririca porque é o exemplo mais próximo de nós. Teve uma votação extraordinária, é um excelente profissional, como humorista. Mas como legislador é um zero à esquerda. Ah, mas só pode ser legislador aquele que entende de lei? Não. O Tiririca, se ele quiser, ele vai buscar assessoria e começa a legislar com gente que vai auxiliá-lo, vai ensiná-lo, vai ajudá-lo a fazer o que ele foi eleito, que é fazer lei. Esse sistema é o nosso sistema. Essa é a nossa democracia. Bom, aí fica pior ainda. E quando nós verificamos esse sistema, nós passamos a ver, portanto, que a insegurança jurídica está no Executivo, neste exemplo que eu dei exemplo da insegurança jurídica no plano legislativo e também faço uma crítica aqui no que diz respeito às chamadas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, em que pese que há previsão constitucional dos parlamentares realizarem investigação, penso eu que no Estado nós temos aparelho suficiente para fazer investigação. O Estado se dividiu, há gente preparada, paga pelo Estado para fazer investigação. Principalmente as polícias, num plano de controle dessa atividade, você tem o Ministério Público, você tem órgãos governamentais, como o COAF e outros órgãos, que fazem um controle da própria sociedade, das atividades da sociedade. Me parece que a ideia é boa da CPI, mas na prática não funcionou. Eu não vi até hoje uma CPI com resultado de sucesso, porque ela se presta a um grande espetáculo e o parlamentar fica, sem dúvida nenhuma, atraído para aquele palco que é o palco da televisão. E as provas que deveriam ser produzidas e aquele conteúdo que deveria ser destinado ao Ministério Público e depois à Justiça para ter um resultado objetivo, inexiste.
E nós vemos CPIs, se não algumas de triste espetáculo. Nós vimos uma outro dia, onde alguns que estavam lá como investigados, num dado momento, foram aplaudidos pelos integrantes da CPI. Eu nunca vi isso. Guardadas as proporções, vamos imaginar uma audiência onde o juiz, ao interrogar o réu, num dado momento, resolve aplaudir aquele réu, por causa de uma resposta bem dada por aquele acusado. Não existe isso. É uma subversão de valores, mas a CPI subverte. E o resultado prático é nada, é só show garantindo a próxima eleição. Falo isso num tom crítico, só para concluir esse ponto, num tom crítico, porque a ideia da CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, é investigar. E as pessoas que são investidas de poderes muito maiores do que da polícia, poderes semelhantes ao do juiz, não maiores do que o juiz. É bom sempre que se diga isso. Eu já vi parlamentar dizendo ao acusado que lá comparece que quer exercer o seu direito constitucional ao silêncio. A Constituição diz que o acusado pode exercer o direito ao silêncio. Ele pode chegar perante o juiz e dizer, eu vou exercer o direito ao silêncio, o juiz tem que respeitar. Ele vai na CPI, ele fala isso, o deputado diz, esteja preso. Esteja preso. O senhor aqui não pode calar. O senhor tem que falar, senão o senhor algema. O que é isso? Aquele deputado tem poderes, sim, igual do juiz. Se o juiz respeita o silêncio, que é um direito constitucional, o deputado também terá que fazê-lo. Deixa eu só fechar o raciocínio aqui, e aí depois eu passo a palavra para os dois que pediram. O raciocínio é o seguinte, nós falamos do Executivo, nós falamos do Legislativo, trouxe as críticas aqui à exaustão, e vou falar um pouquinho do Judiciário. A crítica que se faz hoje ao Judiciário, no que diz respeito a essa chamada insegurança jurídica. Duas, basicamente. A primeira delas é que o Judiciário passa a julgar o que não está na lei. O que faz o juiz? O juiz aplica a lei ao caso concreto. Essa é a função do Judiciário. É decidir sobre uma demanda, à luz da lei. E quando não tem lei? Quando não tem lei, nós temos um problema. Mas o Supremo passou a decidir mesmo sem lei. Isso é o que se chama ativismo do Judiciário. Então, ele dá um passo a mais, e mesmo não tendo lei, por omissão do Legislativo, que deveria estar legislando, mas fica, lamentavelmente, ou julgando as medidas provisórias ou atrás de CPI, não cumpre o seu papel fundamental, de repente, o tema chega até o Supremo, como chegou recentemente. E, sem previsão legal, o Supremo tem que decidir. Esse ativismo traz insegurança jurídica, porque a sociedade não sabe como o Supremo irá decidir. Por quê? Porque não tem parâmetro, porque não tem uma lei a balizar aquele comportamento. Essa é uma das facetas. E a outra? A outra é o que muita gente já verificou no Brasil. Você tem uma determinada situação que é levada a um tribunal e o tribunal decide. Só que em outro ponto do Brasil, você tem a mesma situação levada àquele outro tribunal e o tribunal decide diferente. E num outro ponto do Brasil, a mesma situação é levada para outro tribunal e aquele outro tribunal decide ainda diferente dos outros dois anteriores. E o sujeito, a população, diz, bom, e o que eu faço? O que vale? Vale a decisão do Tribunal do Norte, do Tribunal do Sudeste ou do Tribunal do Sul? Eu que estou aqui no Centro-Oeste, vou me guiar por qual decisão? O Supremo ainda não se manifestou. Então, eu fico parado esperando os anos passarem até que o Supremo se manifeste para eu ter um balizamento da segurança jurídica que eu preciso para aquela questão. Ou eu arrisco. Ou eu pego a tese de um,
digo, bom, eu estou amparado aqui pelo Tribunal do Sudeste, então eu vou nesta linha. Aí, no futuro, se o Supremo decidir de outra forma, azar o meu, porque eu não tenho a quem reclamar. Nem ao bispo, não tenho a quem reclamar. Eu terei que me reenquadrar àquela condição nova, posta e estabelecida para todos. De maneira que o que eu queria lhes trazer hoje aqui, e vou atender as duas indagações, é basicamente isto. É uma reflexão sobre algumas facetas da nossa sociedade que trazem esta chamada insegurança jurídica, que se ouve muito e se pouco sabe o que é. Mas a insegurança jurídica atinge todos nós, absolutamente todos, de uma forma ou de outra. Quer por alguma anomalia no cumprimento das regras e do sistema pelo Executivo, pelo Legislativo e também pelo Judiciário. Isto impacta não só nas nossas vidas, mas impacta também nos negócios que o Brasil pode captar do estrangeiro. O negociante de fora, o empreendedor de fora, aquele que quer trazer para o Brasil o seu dinheiro, o seu investimento, e hoje, mais do que nunca, o Brasil é a bola da vez. Eles olham para nós aqui, porque os Estados Unidos está enfrentando uma situação muito difícil. A Europa está quebrando. E o polo do mundo que está em crescimento e que serve de campo para os investimentos com uma certa segurança é o Brasil. Eles estão olhando para nós. E olham para nós com essa perspectiva que ainda nós temos de fatores positivos, como o pré-sal, como as Olimpíadas, como a Copa que se avizinha. Não é só a nossa economia, mas são esses eventos internacionais que atraem negócios. Agora, apesar de tudo isso, o capital que vem para trazer negócios para cá, ele tem uma margem de risco a suportar. E esta margem entra na sua avaliação, evidentemente, o grau de insegurança jurídica do país. Quando este empreendedor de fora faz uma análise e verifica estas situações de insegurança jurídica a que ele está sujeito investindo no Brasil, muitos podem desistir de investir aqui, por conta exatamente do risco que se amplia face à insegurança jurídica que está presente no nosso dia a dia. Isto impacta a nossa cidadania, mas impacta os negócios, inclusive no que diz respeito a melhores condições para o Brasil se situar no plano mundial. Vamos ouvir agora a indagação. Senhor presidente, uma grande verdade que Vossa Excelência acaba de expor para nós, entretanto, gostaria de confessar que, diante desse quadro, a gente se torna um tanto pessimista. Os nossos criminalistas, os nossos governantes, as nossas autoridades, eles avaliam a criminalidade no Brasil traçando um paralelo com outros países. Eu perguntaria a Vossa Excelência, o senhor poderia estabelecer um paralelo dessa nossa insegurança jurídica com outros países em desenvolvimento? É paralelo mesmo, né? Insegurança jurídica com a insegurança pelo viés da criminalidade. Em rápidas palavras, eu diria o seguinte: nós tivemos no Brasil um longo período onde tivemos inversão de valores básicos, tivemos problemas na educação, tivemos problemas na legislação, tivemos problemas no sistema penitenciário, tivemos omissão no Estado em determinados setores, inclusive no próprio sistema penitenciário, e isto fez proliferar deformações que impactam hoje na vida de todos nós. Para muitos lugares do mundo para onde nós
podemos eventualmente rumar, visitar, até numa viagem de passeio, uma coisa que nos surpreende é poder andar a qualquer hora com segurança. E quando criminalidade está presente, é uma criminalidade limitada, sem violência. É uma criminalidade do que nós tínhamos aqui na década, acho que de 30, de 40, que era o batedor de carteira. Ele queria o patrimônio, mas ele não machucava, ele queria o resultado daquela ação criminosa, mas ele não se expunha, ele não queria ser descoberto, ele não afrontava. Isso mudou. Hoje o indivíduo ele age em grupo, dificilmente nós temos alguém atuando nessa área criminal sozinho. Nós tivemos aí uma contaminação do que é o crime organizado, até em pequenos núcleos. Você, reitero, dificilmente vê um sujeito cometendo crime sozinho. Ele sempre se associa a alguém, passa a ter uma quadrilha, um bando ou uma verdadeira organização. Organizações se entrelaçam, você tem todo um mercado que subsidia essas organizações, você reúne parte de uma quadrilha com parte de outra, eles projetam o assalto e aí o armamento é alugado por uma outra quadrilha que aluga para aquela noite aquele armamento e cria-se todo um mercado nisto, com regras próprias, e a criminalidade vai avançando. A nossa legislação, em parte, é deficiente, o nosso sistema prisional não consegue recuperar absolutamente ninguém, nós estamos falhando na base, na educação, na implantação de valores, nós, para o jovem, temos verificado a absoluta ausência de oportunidade. O jovem é cooptado facilmente pelo crime organizado, especialmente pelo tráfico de entorpecente. Então, o Brasil precisa dar uma guinada nessa área de segurança muito grande. E não é só pegar um projeto de lei e dizer, olha, vamos aumentar as penas para resolver a criminalidade. Isso é um engodo. O engodo que nós sofremos na década de 90, quando o legislador nos trouxe o crime hediondo. Disse o legislador da época, agora que está aumentando o tráfico de entorpecente, década de 90, e o sequestro, vamos aumentar. Aliás, vamos chamar isso de crime hediondo, é grave. E vamos aumentar bastante a pena. E aumentou. Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos. Desde 90 nós temos. De lá para cá, sequestro acabou, né? Tráfico de entorpecente também diminuiu bastante, né? Não adianta. Lei que aumenta a pena não adianta para diminuir criminalidade. Isso faz parte de um sistema, de um conjunto. Você pode até, eventualmente, endurecer a pena, mas não é esse o caminho, não. O caminho é aplicar a pena que se tem. Mas, para aplicar, você tem que ter um sistema que investigue, que colha a prova, um sistema que possa dar base, sistema policial de investigação, para o judiciário condenar. E depois que condena, para dar condições do sistema prisional tentar recuperar. Mas tem que ter consequências a conduta. A sensação de impunidade é uma coisa muito forte no Brasil. O percentual de homicídios que não tem resposta, que não acham o seu autor, que a investigação para na metade porque não tem mais para onde ir, é assustador no Brasil. Nós estamos vivendo uma democracia ditatorial, onde o nosso executivo manda através de medidas provisórias. Você tem razão. Nós vivemos assim. A medida provisória ela chega num grau onde você tem a preponderância do executivo sobre os outros poderes, em que pese que não há hierarquia de poderes, mas essa preponderância não é só pela administração
dos recursos que o Executivo faz, mas por esta facilidade das medidas provisórias de baixar uma norma submetendo a todos imediatamente. Nos outros países, você tem mecanismos também, mecanismos emergenciais. A diferença é que, em muitos deles, se respeita o que a lei estabelece, e aqui não. Se os presidentes da República no Brasil respeitassem o que a lei diz com relação à medida provisória, que ela só deve ser usada quando há uma situação de urgência e uma situação de relevância, nós não teríamos medida provisória toda semana. Os temas que são tratados das medidas provisórias não são nem de urgência nem de relevância, mas eles são produzidos. Isso precisa mudar. E como mudar isso? Respeito à lei. Se nós a criarmos... Porque alguém falou assim, vamos então punir o presidente da República aqui. Isso é bobagem. Não adianta. Vai falar, pode até fazer um projeto de... Não passa, isso não acontece, é ilusão. Então, outro mecanismo para controlar essa ânsia de edição de medidas provisórias é estabelecer um limite. Por aí, talvez tivéssemos um caminho. Estabelece 3, ou 4, ou 5. E, se tiver que passar disso, haveria necessidade de alguém autorizar, além deste ato único de assinar numa canetada uma nova regra para todo o Brasil. Esse mecanismo precisa existir. Nós não temos hoje. Como não temos hoje, quer ver um paralelo absurdo de ausência de mecanismo para uma resposta? Não vou abrir aqui o debate sobre isso, mas só vou dar um pitaco com relação a esse tema. Precatórios. Isso é uma vergonha para o Brasil. O sujeito tem um direito, luta anos, décadas na justiça, ao final dessas décadas, a justiça lhe diz realmente... Lá atrás, há 20, 30 anos, quando você começou o processo, você tinha o direito. O Estado lhe deve. E aí você pega esse papel para dizer, olha, eu tenho direito, faz 30 anos que eu tenho esse direito. E você vai cobrar do Estado. O Estado diz, entra na fila, espera mais 20 anos para receber. O Estado não cumpre ordem judicial. Inverte. Deva você para o Estado. Vê o que acontece. O Estado vai no seu patrimônio, ele vasculha a sua vida, ele retira do seu patrimônio o crédito dele. Mas você não consegue pôr a mão no seu dinheiro que está no Estado. Estado lato sensu. Estou falando no município, estou falando nos estados, estou falando na União. Ninguém paga precatório. E o único mecanismo que nós tínhamos, jurídico, para pressionar o Estado pagar um precatório, era a intervenção. O Supremo declarava e aí havia intervenção no Estado ou naquele município que não pagasse o precatório. Só para dizer isto, um segundo. Era intervenção. O que aconteceu? O Supremo decide que só poderá haver intervenção, veja só, quando aquele valor do precatório estiver no orçamento e não foi pago pelo governante por má fé. Mas, se não foi incluído no orçamento, não tem recurso para pagar, de maneira que não é caso de intervenção. Óbvio, o que passaram a fazer dali para frente, ninguém pôs mais valor de precatório no orçamento. Acabou o nosso recurso jurídico para forçar o Estado a pagar. Não existe, não existe. Aí vem a OAB, vem o Cresce, vem as forças vivas da sociedade pressionar aquele que está no poder, seja A, seja B, seja C, as pessoas passam, mas a instituição é que é devedora. Não adianta o governante ser eleito e dizer, eu não vou pagar porque a dívida não é minha. Como não é sua? A dívida é da prefeitura, a dívida é do Estado, a dívida é da União. Você está aqui temporariamente. Você passa. A dívida é da instituição e tem que pagar o cidadão. E não pagam. Não pagam e nós não temos como fazê-los pagar. Isso precisa mudar. Precisa mudar a lei, precisa mudar a regra. E, além de mudar, precisamos respeitar.
Doutor, nesse caso que o doutor está falando, nesse momento, não seria o caso da súmula vinculante? Nesse caso, se encaixaria. Súmula vinculante é uma decisão que vai se reiterando no Supremo, a ponto de cristalizar uma posição e depois não se julgar mais os outros casos, porque casos iguais já foram julgados. Então, aplica a súmula vinculante naquele e em outros casos sempre. Porque o doutor falou tanto do executivo, da crise no executivo, no legislativo, mas o que eu tenho percebido é que está ocorrendo uma grande crise no judiciário. Né? Tá vendo o CNJ, né? Tem pessoas que estão dizendo, vamos fazer o CNE, o CNL, né? Porque tem o CNJ. Na prática, as pessoas que trabalham, né, no judiciário estão reclamando bastante. Mas deixa eu só responder aquela pergunta sobre a súmula vinculante. Ok. A súmula vinculante resolveria o problema do precatório? Não. Não, porque a decisão judicial, o credor do precatório tem. Se ela demorou ou não demorou, ele é credor. Se foi depois de 20 anos, ou se foi uma súmula vinculante que diz você é credor, tanto numa como noutra, você tem que receber do Estado. O problema reside no fato do Estado não pagar. Este é o ponto. Nós precisamos criar mecanismos para fazer com que o Estado pague o cidadão. Uma sugestão da OAB. Nós trouxemos essa sugestão para o Congresso. Vamos compensar. Se o cidadão deve para o Estado, e nós devemos sempre, pagamos impostos, e o Estado deve para o cidadão, compensa. Compensa, abate, vai abatendo. Eu sou credor do Estado de tantos mil reais. Eu vou parar de pagar, então, esse imposto até quitar o que o Estado me deve. Mas não querem nem saber. Então, o que precisa? Nós nos organizarmos para fazer com que os nossos representantes possam elaborar leis que nos defendam a ponto de trazer segurança jurídica também neste tema. Tinha uma pergunta aqui. Ele tinha pedido lá, depois que você falou, nosso amigo lá do fundo pediu a palavra, levantou o braço, que está de gravata aí. O último. Quer falar? Depois eu atendo você, só para que ele esperou bastante. Doutor, será que o problema todo aí nós não temos uma Constituição que está de direito demais para o cidadão, e quem está se beneficiando desses direitos são as pessoas, não são os cidadãos dignos, são os indignos? E nós deveríamos ter uma Constituição que beneficiasse desse direito para o cidadão de bem, para aquele que tem algum problema com a justiça, tenha, por exemplo, cometido algum crime, não goze desse benefício, de termos leis mais duras, e, no caso de crime, no caso do crime hediondo, pena de morte, embora que é um assunto complexo, porque todo mundo diz que aqui no Brasil vai preso pessoas, ou estão presas pessoas que não deveriam estar presas. Eu acho que isso é uma grande mentira. Termos pena de morte, leis duras. Vamos lá. O problema da lei ser utilizada por alguém indevidamente a seu favor é um problema do objetivo da lei. A lei é feita para a sociedade como um todo. Você não faz a lei para uma pessoa, você faz a lei para o conjunto. Se alguém se vale dela para obter uma vantagem, aí é uma aplicação, uma utilização indevida da lei. Mas, sem dúvida nenhuma, que a nossa Constituição é muito extensa. A Constituição, ela criou muitos direitos. Comparado às constituições dos outros países, é uma Constituição muito extensa. Isso pode até ter uma explicação no tempo.
porque ela veio no momento em que o Brasil saía de um regime forte. E, em razão disso, havia uma ânsia muito grande de garantir os direitos do cidadão à exaustão, que poderiam ter sido previstos na legislação ordinária e não na Constituição. Constituição é regra geral. Depois, a legislação ordinária, à luz da Constituição, vai regendo tudo. Naquele momento, se previu muito mais na Constituição. E depois houve conflito, evidentemente, de valores que estão no âmbito da Constituição, e isso está gerando problemas até hoje para a sociedade, para os tribunais, não só no que diz respeito ao conflito, mas para garantir todos aqueles direitos previstos na Constituição. Com o tempo, isto vai ter que se adequar. A sociedade ela é dinâmica e o resultado desse dinamismo vai refletir na nossa legislação. Mas, por enquanto, nós vamos ainda ter dificuldades no que diz respeito à amplitude da nossa Constituição. E pena de morte eu tenho posição contrária, porque eu sou advogado, eu sei como funciona o nosso sistema, eu sei o grau de falhabilidade do nosso sistema, nossa justiça é a justiça dos homens, justiça infalível é só lá em cima, a nossa falha todo dia, e a morte é irreversível, de maneira que eu tenho muito receio da pena de morte num sistema como o nosso, falível como é. A minha dúvida está relacionada a um tema brilhantemente explanado por Vossa Excelência, sobre o Brasil ser atualmente a bola da vez em relação a obter recursos do exterior. E um dos maiores problemas que a gente tem é justamente, no meu ponto de vista, a insegurança jurídica, que talvez faça com que essas pessoas desistam de investir no país. Eu posso considerar que essa cláusula arbitral de arbitragem internacional é uma coisa que favorece a captação desse cliente, ajuda? Como é que está essa situação? Você pode me esclarecer? Legal, você traz uma vertente importante. Em 2 minutos, falar sobre isso. Há uma tendência no mundo de buscar solução de conflitos fora dos tribunais. E esta solução de conflitos fora do processo vem por meio da mediação, da arbitragem, da conciliação, do acordo. E com regras, e isto valendo. É uma tendência mundial para se esvaziar a sobrecarga que o aparelho judiciário suporta em vários lugares do mundo. No Brasil, não é diferente. No Brasil, diante do monopólio da distribuição da justiça na mão do Estado, houve uma exacerbação e uma proliferação de processos. E é natural que isto aumente por conta de que quanto mais aumenta o grau de cidadania, mais aumenta a litigiosidade. O que é isto? Quanto mais você conhece os seus direitos, mais você luta por eles. Se você não os conhece, você fica quieta. Quando você sabe que aquilo é direito seu, você vai brigar por ele. E, se necessário, você processa. E o processo vai aumentando em quantidade, e aí você entope as vias da justiça que não estão preparadas, no Brasil pelo menos, para este aumento, para esta avalanche. Daí vem esse impacto que na legislação brasileira já há e que no plano internacional é muito usado, que são esses mecanismos alternativos para a solução de conflitos. A previsão do juízo arbitral nos contratos, hoje é uma tendência e no Brasil é absolutamente fundamental, de modo que eu acho que isso ajuda muito a afastar o medo da insegurança jurídica e do tempo que demora para julgar uma causa. Eu tenho cliente estrangeiro, eu tenho. E o cliente estrangeiro me pergunta, doutor, acho que num 6 meses resolve isso. Eu digo, 6 meses não juntou ainda a petição que eu vou protocolar hoje. Você pode projetar aí uns 15 anos para ter resultado dessa questão. Diz, o quê? 15 anos? Isso é um absurdo. É um absurdo no seu país. Aqui é absolutamente normal. Por causa que a regra nossa é outra, lamentavelmente. Então, eu posso utilizar essa ferramenta como um mecanismo para diminuir essa insegurança jurídica entre as relações. Perfeitamente, perfeitamente. Okay, obrigada.
Uma pergunta aqui no fundão. Doutor, boa noite, meu nome é Levi. Voltando à questão do precatório, é uma coisa que nos chama a atenção. A Constituição, ela garante o poder público sobre o poder privado. O precatório depende da receita para que haja o pagamento. Lembrando que nós, enquanto cidadãos, fazemos parte do Estado. Aí eu estou fazendo uma contramão, com todo respeito ao doutor, admiro muito, mas quando se fala de pagamento de precatório, é importante lembrarmos que todos nós estamos colocando a mão no bolso. É só nesse sentido. Eu agradeço. Bem lembrado, só que nós já colocamos. Aliás, nós colocamos e eles colocaram também a mão no nosso bolso. O dinheiro já foi, está lá. Está lá para pagar, mas não pagam. Esse dinheiro vai para outros lugares. A arrecadação é extraordinária e só aumenta. Nada justifica o cidadão que é credor do Estado não receber o que lhe é devido. Especialmente depois que tem uma ordem judicial determinando esse pagamento. Isso é exemplo de subdesenvolvimento. Isso é exemplo de insegurança. Ordem judicial, um de nós experimente não cumprir. Sabe o que acontece? Você vai para a cadeia. Você é desapropriado, você perde seus bens. Ordem judicial não se discute. Tem que cumprir, menos o poder público quando é para pagar precatório. É uma exceção que não está na lei, que não é direito, mas que na prática é assim que, lamentavelmente, tem funcionado. Isso precisa mudar no Brasil. Obrigado.